Bom, então como que a gente pode derivar uma função dada implicitamente, né, sem saber a função, só apenas olhando para a equação que a define de forma implícita, tá? Então suponhamos que f de x y igual a zero define implicitamente uma função derivável y igual a f de x. Os exemplos a seguir, então, vão mostrar que usando a regra da cadeia a gente consegue calcular a derivada da y, né, o y', sem a gente ter a expressão de y. Por exemplo, ó, no exemplo 1 a gente tem essa equação, x² mais y² igual a 4. E a gente viu que existem infinitas funções que satisfazem essa equação. Só que a gente pode calcular a derivada dessa função sem saber exatamente qual dessas funções a gente está utilizando. Tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente deriva dos dois lados essa equação. Tá? Essa que é a ideia. Então, derivando dos dois lados, como que vai ficar? Ó? Na verdade, o y aqui que aparece, ele na verdade ele é um f de x. Né? Então, aqui no lugar do y, você pode escrever como sendo f de x, se preferir, tá? Se achar mais interessante. Ou então a gente pode derivar o y, né, fazendo um y', lembrando que o y é uma função de x, tá? Então vamos lá. Vamos derivar então o y, lembrando que ele é uma função de x, tá? Então vamos lá, derivada dos dois lados. Então eu vou ficar com x² mais y² linha é igual a 4 linha. Então derivei dos dois lados. Como que fica então a derivada aqui, ó? Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada de x² é 2x, usou a regra da potência, 2x. Agora, quanto que é a derivada de y²? Falei, professor, mas a gente não viu ainda né, cálculo 2 para saber como que deriva em função de y. Não, mas aqui eu não estou derivando em função de y, eu estou derivando em função de x. Né? E o y é uma função de x aqui, então eu vou usar a regra da cadeia. Né? Então, é uma função, a de fora, quem que é? O expoente. Né? E a de dentro é a y, que é uma função de x. Então vai depender da derivada de y. Né? Então quando eu faço aqui, então a derivada de fora é a derivada do expoente. Então caiu 2, repete o y, vezes a derivada do que está lá dentro. O que está lá dentro é o y. Então derivada do y. Então y'. Tá bom? Essa aqui é a ideia aqui, ó. Igual do outro lado. O outro lado eu tinha 4. 4 não depende de x, é uma função constante. Derivada de função constante é 0. Então a gente sabe que isso aqui é satisfeito. Essa equação é satisfeita. Se essa equação é satisfeita, o que significa? Eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar a y', sem saber de y. Então eu faço o que? Isolo o y'. Então isso é 2y, y'. Passo o 2x para o outro lado, vai ficar menos 2x. Agora, isolando o y', você vai passar o 2y dividindo. Então vai ficar y' igual a menos 2x dividido por 2y. Então, cancela. Vai ficar menos x dividido por y. Né? Onde y é uma função de x. Né? Então, ou vai ficar dessa forma, ou se lá no começo você substituir o y por f de x, o que você vai obter, ou né, f' de x é igual a menos x sobre f de x. Tá? Então é essa aqui. Então a gente tem que ter que o f de x tem que ser diferente de zero. Né? O y tem que ser diferente de zero. Mas se o y fosse zero, ó, eu teria então que o x seria mais ou menos 2. Né? Então eu não posso ter o y igual a zero aqui. Eu estou excluindo este ponto. Tá bom? Então estou excluindo essa situação. Então observamos que nesse exemplo foi usado o fato de que o y, f de x, é uma função derivável, né, definida implicitamente. Esse resultado não é válido para a função h de x, que é a que a gente viu aqui, que é dada... A gente viu que a gente consegue uma função, na verdade o nosso aqui a gente chamou de f, né, que ela é dada de duas formas, é a raiz de 4 menos x², se o x for maior ou igual a c, e menos raiz quadrada de 4 menos x² se o x for menor que c, que a gente fez ali, e vimos que ela não é derivável num ponto, né? Então eu não posso
fazer aquele caso. Então ele exclui aquele caso, porque ele está partindo do pressuposto de que a função ela é derivável. E quando a gente fala derivável, ela tem que ser derivável em todos os pontos do seu domínio. Tá? Essa que é a ideia. Bom, próximo exemplo. Se eu tivesse a equação, vamos supor que a gente tem a equação, vamos colocar aqui mais para cima. Segundo exemplo, se a gente tem a equação xy² mais 2y³ igual a x menos 2y. Né? Então é só derivar dos dois lados, né, para encontrar a derivada, né, do y. Então vamos lá, vai ficar xy² mais 2y³ linha é igual a x menos 2y linha. Então derivei dos dois lados. Então vamos ver como que fica. Derivada de xy². Bom, aqui é o produto de duas funções, tá, pessoal? A gente tem que enxergar o y como função de x. Então vai ficar x vezes o y, que na verdade é uma função de x. Mas eu posso aqui escrever só y ao quadrado. Então a derivada das duas, do produto de duas funções. Como que eu derivo o produto de duas funções? Derivado do primeiro, então derivado de x, vai dar 1. Então vai ficar 1 vezes y ao quadrado, mais, preserva a primeira e multiplica pela derivada do segundo. Agora a derivada de y ao quadrado é uma composta. Então vai cair o 2, vai ficar y vezes y linha. Né? Então 2y linha. Ok? Então essa é a derivada dessa parte. Mais, agora a derivada de 2y ao cubo. Então aqui também o y é uma função de x, então é uma composta. Vou usar a regra da potência. Caiu 3, 2 vezes 3, 6. Então 6y ao quadrado. Vezes a derivada que está lá dentro. O que está lá dentro? O y. Então derivado de y. Então y linha. Igual o que fica do outro lado. Do outro lado, derivada de x, 1. Menos 2y. O y que depende de x. Então vai ficar y linha. Tá bom? Então vamos lá. Como que fica então? Bom, então eu já tenho essa equação. O que eu preciso? Encontrar y linha. Então passa tudo para um lado só, para a gente poder trabalhar. Então vai ficar y ao quadrado mais 2xy linha mais 6y ao quadrado y linha, né, tudo que estava lá. Agora esse aqui vai passar para cá. Então menos 1 mais 2y linha igual a 0. Agora o que a gente faz? A gente isola o y linha. O que tem y linha? Bom, aqui tem. Então vai ficar 2xy. Aqui também tem. Então mais 6y quadrado. E aqui também tem. Mais 2. O que sobra fora? O y ao quadrado. Aqui tem e menos 1. Igual a 0. Então eu vou isolar. Para isolar o y, então vai ficar... Eu vou passar o que não tem y' para o outro lado. Né? Então vai ficar y' vezes 2xy mais 6y quadrado mais 2 igual, então eu vou passar por outro lado, vai ficar 1 menos y quadrado. Esse está multiplicando, vai passar dividindo, desde que ele seja diferente de 0. Tá? Então esse negócio aqui tem que ser diferente de 0. É que se isso aqui for igual a 0, então eu não vou ter o y'. Né? Então por isso que se é derivável, então isso vai ser diferente de 0. Então y' vai ficar 1 menos y ao quadrado dividido por tudo isso aqui. Por 2xy mais 6y ao quadrado mais 2. Tá? Então essa aqui é a derivada da função, dessa função dada de forma implícita. Então é exatamente dessa forma que a gente calcula. Então se a gente tem o valor de y, a gente encontra o valor da y'. Né? Então a gente consegue encontrar a expressão do y' sem ter a expressão da y necessariamente, tá? Só derivando a função que dá a equação.